Então, hoje começamos o capítulo 2. Nosso tema são projéteis e partículas carregadas. Projéteis, a análise da mecânica do movimento de projéteis é um assunto que você já vê desde o seu ensino médio. Talvez tenha sido o primeiro problema bidimensional de mecânica que você estudou na vida. Lá no ensino médio a gente chama de lançamento horizontal ou lançamento oblíquo. E a ideia fundamental que está por trás da análise desse problema no ensino médio é você entender que você pode estudar esse movimento decompondo em duas componentes que são independentes. A componente horizontal e a componente vertical. Na componente horizontal, como não há nenhuma força atuando, nós desprezamos lá no ensino médio qualquer força de resistência do ar, né? Então não há nenhuma força na direção horizontal, trata-se de movimento uniforme. Na direção vertical, temos a presença do peso, né, da força de atração gravitacional, então trata-se de um movimento uniformemente acelerado, e é assim que a gente o resolve no ensino médio, né? É o que a gente vai fazer aqui. Brincadeira, aqui a gente vai incluir alguma coisa nova. E essa coisa nova a gente vai tornar esse problema mais realista, porque ignorar a ação da resistência do ar não é muito realista, a não ser que a gente esteja considerando movimentos que tenham uma duração muito pequena. Tão pequena que a ação dessas forças de resistência do ar possam ser desprezadas. Então, nosso papel nesse início do capítulo 2 é introduzir as forças de resistência do ar na análise desse problema. Tá certo? Então, é um problema, em tese, conhecido com um novo componente. Assim, a gente procede em física muitas vezes. A gente quer estudar um determinado problema, a primeira coisa que a gente faz é estudar a versão mais simples possível desse problema, para ganhar intuição sobre como a natureza funciona. E aí, pouco a pouco, a gente vai incorporando os elementos que tornam essa análise cada vez mais realista. Então, nós vamos começar discutindo a presença de resistência do ar. A resistência do ar vai ser o componente novo que a gente vai introduzir nesse problema, tá bom? Ora, a resistência do ar, em geral, é uma força complexa, é uma força complicada da gente modelar. O que a gente vai fazer no contexto dessa disciplina é usar uma modelagem simples, nem sempre verdadeira. Ela costuma funcionar bem para objetos que tenham alta simetria. Por exemplo, uma esfera, uma bola. A bola é um objeto de alta simetria, né? Para objetos como esse, a descrição, pelo menos qualitativa, dessa força é simples. Então, aqui tem um objeto com essa simetria e ele está viajando aqui no espaço dessa sala, por exemplo, e ele vai estar sujeito a duas forças, essencialmente. A força de atração gravitacional, seu peso apontado para baixo. E se ele está nesse momento com uma velocidade apontando assim, então vai aparecer sobre ele uma força de resistência do ar que se opõe à velocidade. Então essa é a simplificação que eu vou utilizar na análise que vamos fazer a partir de hoje. Eu vou considerar apenas forças de resistência do ar que se opõem à velocidade. Não são todas as forças de resistência do ar que são assim. Em particular, se elas fossem todas assim, o avião não voaria, né? O avião é um exemplo claro de que, em certas situações, a força que o ar faz sobre um objeto que se move dentro dele não tem a direção oposta à velocidade. Pois não? Essa força vem da diferença de pressão? Nós vamos comentar sobre a natureza destas forças que eu vou estudar. Eu só vou estudar, portanto, forças que se opõem ao vetor velocidade. Portanto, a força de sustentação do avião está fora desse contexto, tá? Então, como é que vai ser essa força? Vai ser uma força que eu estou representando desse jeito, tá? Então, ela tem a direção do vetor velocidade, mas tem o sentido oposto. Para representar esse fato, eu vou utilizar uma simbologia que é assim. Primeiro, eu vou definir o vetor unitário na direção do vetor velocidade. V chapéu. Então, V chapéu é um vetor que tem tamanho 1 e que tem a direção do vetor velocidade. Como é que eu o defino formalmente? Ele é o quociente entre o vetor velocidade e o módulo do vetor velocidade, e que eu uso a notação V sem outro símbolo. Então, quando eu escrever isso assim,
significa que V é o módulo do vetor V, tá bom? Este é o vetor V chapéu. Então, V chapéu é um vetor que aponta na direção da velocidade e tem tamanho 1. Muito bem? Então, em termos desse vetor, essa força, primeiro, ela tem a direção oposta ao vetor V chapéu. Está faltando alguma coisa aqui ainda. Além disso, ela deve depender do módulo da velocidade. Ela deve crescer com o módulo da velocidade. Quanto maior for o módulo da velocidade, maior deve ser essa força. É óbvio isso para você ou não? Você tem alguma evidência para apoiar o seu raciocínio? Ah, o Jair gosta de dirigir com a mão para o lado de fora, né? Fiquem sabendo quando ele oferecer carona. Então, lá está ele bota a mão do lado de fora, com a velocidade baixa, ele sente pouca força agindo na mão dele do lado de fora, né? À medida que a velocidade dele vai aumentando, ele sente cada vez mais força. Né? E quando a velocidade é zero, tem alguma força de resistência do ar? Não, não é? Então, eu vou dizer que aqui tem alguma coisa que depende do módulo da velocidade, eu vou chamar de f de v, uma função do módulo da velocidade, né? E nós vamos estudar o movimento sob a ação dessas duas forças. Legal? Então, a lei de Newton apropriada para essa configuração é a soma das forças igual a massa vezes a aceleração. Uma das coisas que torna esse problema interessante de ser discutido nessa etapa é que esse é um problema que fica mais fácil de ser resolvido em coordenadas cartesianas. A gente sabe que as coordenadas cartesianas têm a simplicidade do fato de que os vetores unitários são constantes, né? Além disso, as equações nas quais a gente vai recair ao escrever a equação de movimento são equações simples de resolver. Então, é a simplicidade que nos motiva como em primeira mão. E também o fato de que descreve bastante bem uma série grande de fenômenos. Legal? Agora, como é que será essa função f de v? Bom, f de v, essa função que determina o módulo dessa força de resistência do ar, ela, como eu disse, há evidências suficientes para admitir que ela seja crescente com o módulo da velocidade. Então, em princípio, pode ser uma função extremamente complicada, mas eu vou aqui pensar numa expressão polinomial para essa força. Eu sei que isso sempre é possível porque a série de Taylor me autoriza a sempre pensar numa expressão polinomial para uma função genérica. Então, eu vou aqui imaginar que essa força tenha a seguinte expressão polinomial, seja proporcional à primeira potência de V, eu vou chamar de B a constante de proporção. E ao quadrado de V, eu vou chamar de C a constante. Poderiam haver outras potências. Eu vou parar nessas duas. Motivo? Eu sei interpretar a origem física de cada um daqueles dois termos. E o interessante é que a origem física desses dois termos não é a mesma.